Mas vamos lá, hoje nosso convidado, Zilo Sérgio Eduardo Aguiar, presidente da Liga Jandiense de Futebol. E claro que eu quero que ele comece falando da grande final que nós tivemos. Foi uma final emocionante, essa da primeira divisão, claro que da segunda divisão. Hoje vamos focar um pouco a primeira divisão, porque o Palmeiras não era tido como o favorito, era a Ponte Preta. Aí deu aquele revertério e ainda o Palmeiras ganhou com o gol do Itamar, ainda fez a vitória e ficou com o título. Mas no aspecto geral de torcida, de jogo, de campo e de arbitragem, presidente, muito boa noite. Foi muito bom, hein? Boa noite, Vaz. Boa noite a todos os ouvintes. Eu diria para você que foi assim, maravilhoso. Foi muito bom a liberdade com que as pessoas puderam transitar naquele centro esportivo, sem nenhuma preocupação, com total tranquilidade, sem nenhuma briga. E foi um final compensador para um ano extremamente difícil. Agora você falou que o Palmeiras não era um dos favoritos, Vaz. Mas terminou em vencedor que falou. Terminou em primeiro lugar do campeonato. A Ponte Preta era a vice colocada, né, na pontuação. Eu acho que no final os deuses do futebol premiaram os melhores mesmo. Legal, já tem pergunta de ouvinte aqui. Pode fazer aí então. Eu estou com algumas aqui que foi por telefone, no menu de passado. Deixa eu ver seu nome direito, Marco Aurélio, acho que é. Boa tarde, minha pergunta para o Serginho, presidente da Liga, é a seguinte. Ele é diretor do Real Pacaembu Futebol Clube. Não, é o Lucas Augusto que está falando. Desculpa aí, Marco Aurélio, é nosso ouvinte que está no WhatsApp aqui. Abraço ao Marco Aurélio. A pergunta é do Lucas. Quer saber, Serginho, qual é o planejamento para o ano que vem para que o campeonato seja mais interessante? Na opinião dele, ele achou que esse ano a edição do Campeonato Amador não foi muito boa. É a opinião do Lucas Augusto, tá? Não, eu respeito bastante a opinião do Lucas. É muito difícil você fazer algo que a pessoa acha que seja bom, principalmente quando se coloca uma situação adversa. Nós fomos surpreendidos com falta de documentações, tal, e a municipalidade acabou não conseguindo repassar a verba para o futebol amador. Mas eu garanto para você, Lucas, que este ano nós tivemos assim alguns problemas, mas o campeonato não foi ruim. Ele premiou os melhores. E a organização deste ano é um ano que eu posso falar que é meu, porque durante 2 anos a gente era obrigado a seguir já um planejamento, e agora nesse segundo ano eu posso fazer um campeonato que é só nosso. Vai ser o planejamento já está pronto, nós vamos ter primeiro semestre, Master, segunda divisão, a primeira divisão começando logo depois da segunda divisão. Elas não vão começar juntas, elas vão começar separadas, até porque esse ano nós temos eleições e Copa do Mundo. Beleza, muito bem. Eu posso fazer uma pergunta aqui, que até emenda o que o presidente está falando aí. É o Emerson do Novo Horizonte. Pede para o presidente aí explicar por que os clubes, este ano estão pagando anuidade de 2018. Então a pergunta deve ser séria. Está antecipando, é isso? Olha, não existe uma antecipação porque existe um planejamento. A de 2017, o ano começou a ser paga em novembro de 2016. Então, e o ano passado deu muito problema porque a gente ficou protelando, esperando. E este ano não. Este ano, como o nosso calendário é extremamente curto, nós vamos levar, tipo assim, o planejamento de uma forma mais concisa, mais objetiva, e nós não vamos permitir atrasos. Muito bem, completar essa pergunta aqui, agora sou eu aqui. Os clubes estão pagando o quê? Anuidade, carteirinha, o que é que estão pagando? O que é que paga um clube da primeira, segunda? Master ainda não tem ação, né? Não, Vaz, o Master ainda não, porque isso vai estar dentro do planejamento, né? Master e Supermaster, segunda divisão, primeira divisão, tem a Copa Cidade de Jundiaí, que nós vamos organizar já no começo do ano, para que os times possam estar treinando para o amador. Mas o que existe é aquilo que a Liga paga todo ano para a federação, né? Nós pagamos a nossa taxa de anuidade. Então, como os clubes pagaram este ano a arbitragem, tiveram um gasto excessivo, nós não estamos cobrando nenhuma participação a mais, apenas a taxa de anuidade. E qual é essa taxa? R$350. E isso daí
Por que agora? Justamente porque no dia 1º de janeiro já tem que estar tudo pronto, com a documentação pronta para ser encaminhado às autoridades. Legal, deixa eu só completar aqui. A segunda divisão também paga 350. E esses clubes vão pagar o que mais, além disso, para disputar um campeonato hoje? Porque eu estou vendo aí a Liga de Salão cobraram 350 para o campeonato da uva aí, que vai ter na cidade de Jundiaí. O objetivo da Liga esse ano é não cobrar para a participação do amador. Nós estamos cobrando só anuidade. Por quê? Porque nós tivemos um ano todo, e vamos ter ainda no começo do mês de janeiro, um período para a gente nos adaptarmos, né, a novos documentos, tal, a nova Lei 13.019, que norteia agora a questão da cessão de verbas públicas. Então, como a gente não sabe, então nós optamos para que não se cobre absolutamente nada dos clubes, até porque eles, esse ano, eles pagaram uma grana até cara, porque eles tiveram que pagar arbitragem. Mas a Liga está fazendo a parte dela, o papel dela, e nós vamos cobrar apenas isso. É uma forma de poupar os clubes de gastos excessivos. Tem uma pergunta aqui do Jonas, Serginho. É o seguinte, a verba de 2017 da Prefeitura vem ou não vem? E a de 2018? Como é que estão as tratativas? Tem um acúmulo de verbas aí? Olha, a verba de 2017 estava prevista no orçamento. Nós tivemos uma reunião com uma comissão, inclusive na Prefeitura, de vários times de futebol. Inclusive o Marcelo do Vila Cristo, o Marcelo do CQC foram juntos. A verba estava prevista. O problema que nós tivemos, sempre tem umas pessoas, né, que se sentem prejudicadas em alguns sentidos, acaba movendo processos, acaba judicializando o futebol. Por quê? Porque a gente contraria alguns interesses. E essa verba ficou, a tendência dessa verba é que ela volte para dentro, de novo, né, do próprio orçamento, mas isso também não impede que a Prefeitura repasse uma verba maior este ano, né, para o esporte amador. Mas nós continuamos, a Prefeitura nunca negou, sempre nos recebeu, nós estamos ainda nas tratativas, até porque a grande questão, amigão, é que nós estamos recebendo protestos de 2014. 2014, eu não era presidente, nós estamos, ainda os cadáveres continuam aflorando a terra. Mas a gente vai resolver isso sim em 2018. Pegaram vocês de calças curtas. Com certeza. É uma dificuldade extrema, né, para a gente poder administrar. E muitas vezes as pessoas não compreendem, não tem gasto nenhum. Tem gasto sim, nós temos internet, água, luz, papel, material de escritório, funcionário, e temos que pagar a nossa anuidade com a federação e outras coisas a mais. Quando você coloca na ponta do lápis é uma fortuna. É verdade. Olha, o Luiz Carlos Piccolo está mandando aqui, mas eu acho que está ligado um pouco ao paulista, que essa pergunta, ele que é torcedor de todos os esportes, Parque Continental, né? Se existe alguma possibilidade de se formar uma seleção com os jogadores do futebol amador para competir. Acho que ele está tentando dizer se nós temos condições, que eu acho que tem, para a quarta divisão do futebol amador. Eu acho que tem, viu? Não, eu acho que não, Vaz. É que existe na federação um planejamento para a criação das seleções de ligas. Jundiaí ficou fora. Ah, tá certo. A pergunta é em campeonato amador do estado. Isso. A liga ficou fora desde 2015, justamente porque a liga em 2015 ela estava devendo para a federação. Nós regularizamos essa situação em 2016. 2017 nós não tivemos condições de fazer, porque seria um gasto a mais para os clubes, mas esse ano nós estamos querendo sim promover, até porque nós somos filiados, e inclusive disputar, né, o Campeonato Brasileiro de Amador. Agora faltam 6 minutos para as 7 da noite. Vaz e Serginho, tem um ouvinte aqui, o Luquinha Arantes, dirigiu uma pergunta ao presidente. Eu tomei a liberdade de falar com vocês e vou responder. O Luquinha, essa questão da melhoria dos campos de Jundiaí, né, é feita mais a administração municipal, creio eu, né, Serginho? Sim, mas nada impede que a gente aponte para a prefeitura a real necessidade dos clubes, né? Porque a prefeitura é um instrumento imenso. Aí a gente aponta a real necessidade, a questão de vestiários, alguma coisa. Mas a reforma de campo, isso não nos pertence. Espero que esteja respondido. Agora vem um chumbo quente aqui para cima do selo Cláudio, que acho que é do Pacaembu, né? O mandato do presidente, hein? Vai até quando? Acaba mais, hein, presidente? Até dezembro de 2019.
Ah, é? Quanto é o mandato? Agora, 4 presidente, anos? 4 anos. Agora, presidente, o senhor entrou em 2000, estou juntando aqui uma pergunta, 2014 entrou como numa eleição ou foi interventor? E eu emendo aqui, qual foi o fim desta eleição ou dessa intervenção? Como é que é? Explica para nós aí. Aqui foi a pergunta, não é Dinho, é Miltinho. Eu errei aqui. 2014, eu não fui eleito em 2014, eu fui eleito por uma ação judicial. Em 2014. Final de 2015, eu perdi a eleição, ganhei o processo na justiça. Foi aquela contra o Walter. Isso, que houve fraude. Aí o juiz obrigou que tivesse novas eleições em 2015. Eu tomei posse em 2016, no primeiro dia do ano 2016, apenas para descobrir 6 meses depois que todos os nossos atos não eram válidos, porque a Liga não tinha documentação. Aí nós pedimos para que o juiz nos nomeasse administrador judicial. Isso foi feito e depois nós regularizamos essa situação, Vaz. Pois é, tem uma pergunta aqui de Serginho, e não é este presidente. Por que a lista de presença foi utilizada do Conselho Arbitral para uma eleição? Que aquela história toda lá, diz que pegou a lista do Conselho Arbitral para utilizar em um conselho, como é que é? Conselho Assembleia Geral. Assembleia Geral. A grande questão é o seguinte, eu acho que as pessoas olham listas, mas não olham cabeçário. Nós tivemos a reunião do Conselho Arbitral num dia e a Assembleia Geral foi no outro dia. E no cabeçário, que foi para o cartório, que está registrado, né, até porque quem dá fé é o cartório, está lá colocada a Assembleia Geral Extraordinária de acordo com a publicação no Diário Oficial. Então quem assinou não pode alegar ignorância de não ter lido aquilo. Então foram 2 reuniões distintas, até porque eu lembro muito bem que a imprensa estava presente. Pois é, e a pergunta aí também ao Sérgio Aguiar, colocou no processo da eleição e nem sabia que está... pessoas, diretores que estão no processo dessa eleição, criou um processo em cima dessa eleição aí, né? E que tem diretores que estão lá que nem sabiam por que estavam lá e agora pediram renúncia da Liga. Olha, algumas pessoas estão pedindo renúncia até pelo assédio que eles vêm sofrendo da parte contrária, que aliás isso é crime. A Liga continua funcionando dentro da legalidade, nós temos um departamento jurídico que está atuando, mas o que a gente vê hoje e ouve hoje são a parte contrária e na casa de diretores, ameaçando esses diretores, inclusive com perda de bens, porque falam isso, falam aquilo e falam outras coisas mais. As pessoas muitas vezes elas ficam com medo, viu, Vaz? Houve algumas renúncias, claro que houve, as pessoas seguem os caminhos que querem. Mas eu não renunciei, como aventaram, né? Diz que eu ia renunciar. Teve uma notícia forte no mês de outubro. Eu até falei para você, Vaz, que essa palavra não está no meu dicionário. As pessoas vão e as pessoas vêm. Nós temos substituto para todos, os chamados, os populares suplentes. Legal. Como é que é? 18h59. Estamos, infelizmente não dá aqui. Eu tenho umas 6, 7 perguntas aqui. Eu volto de novo. Isso. Ou voltamos de novo, aí eu vou combinar com a produção do programa, ou vamos fazer aí tudo isto no sábado à tarde, no nosso Cidade em Notícias, que aí nós temos um espaço de entrevista. É um programa recheado de muita gente falando, que vamos falar muito lá de Várzea Paulista. Aí nós vamos estudar e amanhã eu falo para vocês. Mas, Sérgio Aguiar, muito obrigado. Dá uma passada. Infelizmente, o programa é muito rápido. Obrigado pela força aqui. É um prazer sempre estar com vocês. E no sábado estarei aqui novamente para responder a todas essas perguntas que não foram faladas.